sei se eu como, não sei se eu leio. Carente. Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Pois é, esta última imagem aí da Maiara fingindo que está comendo realmente deixou os fãs muito preocupados e vou falar para vocês que eu também fiquei. E eu não sou fã, eu não sigo a Maiara e Maraísa, não conheço muitas músicas, mas o fato é que toda vez que surge uma imagem dela, ela está cada vez mais magra. Então, eu achei justo não só vir aqui falar da Maiara, como também abordar esta questão da anorexia, porque muito se fala hoje sobre a questão da obesidade, que sim, está crescendo muito no mundo inteiro, porém a anorexia também é um fator importante da gente comentar. Eu achei interessante que desde que eu comecei a ver aí a Maiara, eu às vezes confundo Maiara e Maraísa, né? A Maiara em algumas imagens, começou a brotar para mim de vez em quando outras pessoas que também têm essa disfunção alimentar. E não é difícil de se ver. Eu tô com a impressão, inclusive, de que está surgindo ou tem bastante gente com anorexia, só que as pessoas não estão se dando conta. Como, por exemplo, como vocês podem ver aqui neste Instagram, esta apresentadora. Como é o nome dela? Keila, né? Ela faz o Tudo Bom, Tudo de Bom, ou apresentava pelo menos o Tudo de Bom nesta foto, porque eu sei que ela trocou, né? Mas o fato é que surgiu este clipe aqui pra mim, dela, tá bom? Gente, eu fiquei assustadíssima quando eu vi esta mulher, essa imagem, foi exatamente essa que apareceu pra mim. E aí quando eu fui olhar, eu vi que ela tá muito magra, só que ela não era magra deste jeito. Qual foi o motivo, a evolução, o porquê que ela agora está anoréxica? Não tem como falar que essa mulher não é anoréxica, tá? E aqui nota-se que ela é alta, mas ela tá muito magra. Eu queria mostrar aqui pra vocês. Eu acho que é essa foto aqui, ó. Mostra quando ela era bem novinha, ela era normal assim, né? Não tava acima do peso não. Tem outra aqui também que, cadê? Deixa eu ver. Enfim, aqui, tem um vídeo dela aqui, quando ela apresentava, né? Não lembro, não sei de que emissora é isso aqui, mas ela tava normal. Alguma coisa aconteceu para essa mulher ficar anoréxica. Não somente ela, como também nós temos a irmã do Michael Jackson. Ela também está anoréxica. Olha só como ela tá. Eu não sei se está sendo um padrão que está sendo cultuado agora das mulheres começarem a ficar muito magras. O fato é que elas estão muito magras. Algumas pessoas podem estar porque elas realmente querem. Talvez seja o caso dela, da irmã do Michael Jackson, seja a questão desta apresentadora, mas algumas pessoas a gente percebe sim que tem algum problema, que é o caso da Maiara. É nítido no rosto da Maiara que ela não tá bem, como por exemplo, nesta imagem. Bom dia, bom dia, bom dia. Tomando uma sopa de manhã. Acabamos de chegar, né? Sopa de garfo, pode? Pode, né? Dormi na minha cama. 3 dias dormi na minha cama. Colinho de papai. Nada melhor, né? Colinho de papai, já me recebeu hoje. Se vocês não viram isso aqui, essa imagem, acontece que tem um momento, quando ela termina de falar, ela faz uma força muito grande para engolir. Eu vou contar um caso para vocês, meu, super rápido aqui. Na época que eu estava na faculdade, eu estudava na faculdade, eu fazia estágio, e aí, para pagar minha faculdade, eu entrei num projeto onde esse projeto me dava bolsa 100%. Então, eu tinha que trabalhar aos finais de semana, das 9 às 18, sábado e domingo. Então, por 3 anos, eu tive somente 9 folgas. Então, eu estava num estresse, assim, no burnout, aqueles do mais alto, e aí eu tinha que ir trabalhar de manhã, aí à tarde eu fazia TCC, aí à noite eu ia para a faculdade, aí no fim de semana eu tinha que trabalhar e ainda arranjar um jeito de continuar fazendo meu TCC. Então eu entrei num estresse
tão grande, fora que quando eu estava terminando minha faculdade, eu estava saindo do estágio, né, da emissora onde eu trabalhava, onde eu amava, era o melhor emprego da minha vida, eu me divertia demais, as pessoas lá eram ótimas. Então eu também estava passando por uma tristeza, uma fase muito triste da minha vida, onde eu tinha tudo que eu gostava, estava muito cansada e depois que acabasse minha faculdade, eu ia perder tudo. Eu ia sair do estágio, eu ia sair da faculdade, eu ia sair do projeto, eu ia entrar de fazendo muito e depois não fazendo nada. Então isso bagunçou muito minha cabeça, eu entrei num estresse muito grande e o que aconteceu comigo? Sem que eu percebesse, eu comecei a parar de comer, porque às vezes eu não tinha tempo, ou às vezes eu estava com muita fome e eu deixava passar, e aí essa tristeza fez com que, quando eu colocasse a comida na minha boca, não é que eu tinha nojo da comida, ela me dava um embrulho no estômago. Então, na primeira garfada, eu já sentia um embrulho e eu não comia mais. Então, neste período aí, que deu aí quase um ano, não foi muito um ano, tá? Foi uns 6 meses onde o estresse pegou muito alto mesmo, eu perdi uns 7 quilos. Só que para minha família, eu só estava emagrecendo muito, porque estava trabalhando muito, de fato. Só que eu não falava para ninguém, porque eu ficava com vergonha de falar que eu não conseguia comer, porque eu estava muito triste, porque eu ia sair do trabalho onde eu estava, porque eu estava muito estressada, porque eu queria lidar com aquilo. Então eu não falava para ninguém. Mas o bom é que depois que o estresse passou, essa minha coisa de não conseguir comer se dissipou normalmente. Só que a Maiara, pelo que eu tô percebendo, ela dizem, né, que foi por causa da cirurgia dela, de estômago, né, de cirurgia bariátrica, fora que ela fez outros procedimentos. Então dizem que foi por isso. E algumas pessoas também acham que foi por causa da morte lá da cantora, como é o nome dela? Desculpa, gente, esqueci o nome agora. Mas enfim, da melhor amiga dela, daquela super cantora, super famosa, que é super famosa, eu esqueci o nome, é que eu sou ruim de nome mesmo. E aí, dizem que são esses dois polos, né? Pode ter sido a cirurgia e também a morte da cantora, que desencadeou isso aí e deu uma tristeza profunda nela. Porque dá pra perceber que ela tá triste. E não é, e as pessoas estão falando que ela tá com nojo da comida. Por experiência própria, eu acho que ela não tem nojo, porque ela ainda consegue colocar a comida na boca. Quem tem nojo não consegue, né? Tem asco. Eu acho que ela tem isso que eu senti, que é colocar a comida na boca e não conseguir engolir, porque dá enjoo, dá embrulho mesmo. Então você para, não consegue engolir, tá? Então eu fico muito triste, porque eu mais ou menos sei o que ela tá passando, porque eu não cheguei a ficar anoréxica, não cheguei a ficar no nível que ela tá, mas é difícil. Eu não parei para pensar em como ia resolver isso, só sei quando as pessoas falavam que eu estava muito magra. Eu percebia, eu olhava, eu lembro que eu olhei uma vez assim na minha calça e estava sambando, e eu ficava assim, gente, meu Deus, preciso comer, mas eu não conseguia, galera, não conseguia. Mas minha situação foi e se resolveu sozinha, mas o caso dela, pelo jeito, ela precisa de muita ajuda. E aí eu também vi outra moça, só que essa que eu vou mostrar para vocês, ela tá lutando contra, né? E o canal dela, na verdade, ela tenta alertar o problema da anorexia. Deixa eu mostrar para vocês. Muita gente questiona, anorexia tem cura, não tem? A gente tem a memória, os resquícios da anorexia ainda. Eu ainda estou em tratamento, eu não estou curada da anorexia, mas eu tenho certeza que eu voltando a comer, eu estou comendo coisas saudáveis, eu opto por coisas que saudáveis, doce, essas coisas assim. Eu não vou me empanturrar porque eu não estou nesse momento e também não aconselho, eu aconselho comida saudável. Eu tenho uma meta para chegar e eu vou chegar nessa meta. Todos os extremos são importantes, todas as doenças, os transtornos de anorexia, bulimia, de máxima importância, de máximo cuidado, e eu tô junto aí. Voltei para ficar. Por que ela fala que ela voltou? É porque tem pessoas criticando, lógico, achando que ela estava
defendendo a anorexia, porque tem vídeo dela dançando, tem vídeo dela cantando. Ela não fala muito sobre o caso dela, mas ela mostra que ela está em tratamento contra a anorexia. Então algumas pessoas confundem muito, então por isso que ela veio dar esse pronunciamento que vocês ouviram agora. Só que tem um outro dela que eu trouxe para vocês também, para vocês verem que isso está sendo sim influenciado, pelo que eu estou percebendo, por outras culturas. Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo que ela fez de alerta. Vocês sabem desse caso aqui. E eu não poderia deixar de falar. Sim, não. Nunca. Eu cheguei aqui como paciente. E todo mundo, a maioria nem sabia que eu era anoréxica. Mas eu cheguei aqui alertando todo mundo que a anorexia mata. A anorexia estraga uma família. Essa mulher, ela pesa pouquíssimo, acho que 20 e tantos quilos. O perigo para quem me ataca no meu privado falando que eu sou nociva, não sou não. Isso aqui é nocivo. Eu sempre falei para os pais, alertem seus filhos, porque a anorexia é silenciosa e quem tem um pé nessa coisa de não comer, de não querer engordar, vendo isso aqui, vai ter problemas. Eu nunca influenciei ninguém. Eu só quero deixar bem claro aqui que quantos óbitos nós temos por anorexia. São tantos que ninguém nem fala. Ninguém nem fala sobre anorexia. De fato, a anorexia é um transtorno que é difícil ter cura e mata. Eu não sei como ela ainda está viva. Realmente eu não sei. E aí, por causa desse vídeo, eu resolvi sim pesquisar esses números sobre a anorexia, porque eu acho importante sim começar a falar, porque a gente fala muito da obesidade, mas a anorexia as pessoas também esquecem que não é tão comum como a obesidade, mas tem muita gente sofrendo de anorexia. Vocês viram o tanto de vídeo que eu já trouxe? Eu vou trazer mais vídeos e não foi difícil de achar nenhum deles, então tem muita gente sofrendo com esse transtorno por aí. E o que os dados mostram pra gente? Aqui, por exemplo, ó, a anorexia é o transtorno mental que causa mais mortes. No entanto, não tem a mesma visibilidade que a depressão, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. A iniciativa mais recente foi no filme... É muito bom esse filme, tá? Um nome em português chama O Mínimo para Viver. Eu assisti e recomendo. É triste, mas é importante, tá? A anorexia tem uma taxa de mortalidade de cerca de 20% entre os pacientes diagnosticados. Para se ter uma ideia, os pacientes com câncer de mama têm uma taxa de sobrevida mais alta do que uma pessoa com anorexia. É mais fácil salvar uma pessoa com câncer de mama do que anoréxica. Por isso que o caso da Maiara é importante para alertar a população de que sim, ela está sofrendo e ela precisa aceitar. Tem vídeo dela falando assim, ai, eu estou na melhor fase da minha vida, eu nunca estive tão bonita. A aceitação é a principal para conseguir salvar uma pessoa. Se ela não se aceitar, se ela não aceitar que ela está doente, nada vai salvar esta mulher. Minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca tive tão bonita na minha vida. E tô solteira. E aí, você pensa assim, ai, qual é o limite da anorexia? Vai ter um vídeo aqui muito importante que eu vou trazer para vocês, onde eles falam que, do nada, o coração da pessoa vai parar. Por quê? Porque chegou no limite, não tem energia para fazer aquele corpo continuar funcionando. Ela não pode mais emagrecer, tem um limite para o corpo também, né? Segundo ela, e fala da médica, né? Para ter um diagnóstico de anorexia, o paciente deve apresentar uma perda significativa de peso de forma a afetar a sua saúde e, mesmo assim, não percebe ou não aceita que está doente. É o caso da Maiara. Viana alerta que a sociedade atual hipervaloriza a magreza e isso colabora para a geração de transtornos alimentares e seus tratamentos. Porque quando a pessoa está magra, ela está sempre bonita. Mas depende da magreza, galera. Todo o extremo do 8 a 80, tipo 8, muito magra,
ou 80 muito acima do peso, é um problema. A gente sempre tem que tentar ficar naquele balanço, no caminho do meio. O caminho do meio para qualquer situação é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Aí eu trouxe aqui uma outra matéria do bem-estar, né, que só tem esse trecho mais importante, que diz que a doença, e tá falando da anorexia, é democrática, atinge homens e mulheres, crianças e adolescentes, adultos, ricos, gordos e magros, né? Gordos, por que eles falam gordos? E que é o caso da Maiara, né? Ela estava obesa, aí ela fez um tratamento, em vez de ela ficar aqui parar, não, ela não quer mais se ver gorda. Então aquele medo ou alguma coisa mudou na cabeça dela, onde fez ela ter medo de engordar. Então ela vai emagrecer cada vez mais. Então pega essa pessoa também, né? Entretanto, mulheres têm 9 vezes mais anorexia e bulimia que os homens e 2 vezes mais compulsão alimentar. Então, nós mulheres temos que ter muito mais cuidados do que os homens. Os homens sempre querem ficar mais fortes. Então, o problema dos homens, na verdade, é na academia, porque eles querem ficar tão grandes, ficar monstros, né, que eles usam muitas drogas, né, que é os anabolizantes. Mas que tem mulher que usa também, né? Mas eu acho que eles exageram mais. Então, nessa questão de bulimia, anorexia e compulsão alimentar, as mulheres precisam ter mais cuidados e procurar um médico assim que possível, assim que notar alguma coisa, né? Não esperar, não fazer como eu, esperar o negócio normalizar. Sorte minha que normalizou. E se não tivesse normalizado? E se a minha situação eu continuasse muito triste e de repente desencadeasse alguma coisa e eu parasse de comer? Aí eu ia ter um problema sério, né? Vamos dizer que eu tive sorte. E aqui, ó, para finalizar, só as informações que eu trouxe para vocês, ó. Apesar da anorexia representar maior risco para a pessoa, o professor alerta que a obesidade pode predispor a problemas seríssimos de saúde, como a hipertensão, diabetes, alteração da gordura no sangue, que pode acelerar o processo de arteriosclerose. Sim, o que eles dizem é que a obesidade ela traz mais riscos porque ela desencadeia vários tipos de doenças, câncer e muitas outras. Então a chance de uma pessoa morrer por obesidade é muito maior do que a anorexia. A anorexia você morre por inanição, porque você não tem mais energia para manter aquele corpo vivo. Então você acaba morrendo. O limite, vamos supor assim, demora mais. Toda vez que você comer, você dá um pouco de energia para aquele corpo. Então ele vai sobrevivendo às custas, mas vai sobrevivendo. O professor diz que a sociedade está desaprendendo a noção de fome e saciedade. Exatamente, quando a gente está com fome, você não precisa engolir até você ficar empanturrado. E muitas vezes essas meninas, elas estão com fome, mas elas não querem comer justamente para não sentir empanturrado ou, sei lá, não sei como que pode se sentir. Eu sentia enjoo. Aí, deixa eu trazer aqui o vídeo que eu quero mostrar para vocês, é de uma mãe que, gente, me bateu uma tristeza essa mãe. Ela tem 2 filhas gêmeas e as 2 filhas estão com anorexia. Então agora eu vou sair de cena e vou deixar ela explicar o caso das filhas. Bárbara e Ellen, elas estão passando uma fase muito difícil. Estão num estado bem grave de magreza. Os médicos, eles chamam de caquexia intensa, nível 3, desnutrição severa. E elas são autistas, elas têm TARI, elas têm muitas comorbidades do autismo, a seletividade alimentar, e elas estão vivendo pós-traumáticos, o que agravou bastante o caso delas. Bárbara e Ellen, elas não se veem gordas, elas se olham no espelho, sabem que estão magras, que precisam engordar, mas têm uma dificuldade imensa de engordar. E no mês de julho, a gente quase perdeu elas. Quase. E de julho para cá, as coisas se agravaram e nós estamos vivendo um filme de terror. Na verdade, é isso que eu chamo, um filme de terror. Eu sempre achei que todas as articulações, o cotovelo, aqui no punho, o joelho, sempre delas bem mais frio do que o resto do corpo. Eu ficava sem entender o porquê que aquilo era gelado. E aí, Bárbara começou a me reclamar que estava sentindo que o coração estava parando. E eu falei, moça, que é isso? É bom eu sentindo que meu coração está parando. Acordava de madrugada assustado que o coração estava parando. O dia inteiro falando que o coração estava parando. Levei ela no cardiologista, um amigo da gente, da minha família. E ele foi e falou comigo. Fez os exames e falou comigo que elas estavam com bradicardia. E que tudo isso era devido à magreza.
que o corpo, ele precisa de gordura para aquecer os órgãos internos. E como elas não tinham, o coração ia batendo mais fraco. Foram atendidas por 2 médicos e eles disseram a mesma coisa, que elas estavam muito abaixo do peso, muito magras, precisavam engordar urgentemente 30 quilos, no mínimo 30 quilos, devido à altura delas, e que elas estavam correndo risco de vida. E foi ali que eu vi que o caso estava muito grave, que a magreza estava rendendo uma alteração cardíaca. O psiquiatra, pela primeira vez, eu falei com ele que foi a consulta mais terrível de toda a minha vida. E também foi a melhor de todas, que foi, abaixo de Deus, foi a que salvou as meninas. Ele olhou para elas, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não aceito mais um exame de sangue perfeito com essa imagem cadavérica que eu estou vendo. Eu não aceito mais isso. Isso vai ter que mudar a partir de hoje. Porque quem não tem gordura no corpo não aquece os órgãos e o coração vai ficando fraco e para de bater. Então, as minhas filhas estavam correndo risco de vida. Preciso de psicólogo, preciso de terapeuta, preciso de fono, preciso de nutricionista, psiquiatra, neurologista, preciso de tudo. Por quê? Porque elas estão vivendo pós-traumáticos um atrás do outro. Em 2018, nós perdemos o meu pai, entendeu? E tudo começou em relação à magreza ali. De repente, Ellen emagreceu muito. Bárbara sempre teve 5 quilos a mais do que Ellen. Então, quando Ellen emagreceu muito, e Bárbara ficou mais gordinha. Logo entrou a pandemia e a minha mãe veio morar com a gente. Assim que a minha mãe chegou para morar com a gente, eu descobri um câncer na minha mãe. E ela deu ascite. Então, ela ficou com uma barriga enorme, uma barriga gigantesca. E a nossa casa é muito pequena. Então, a gente não tinha onde ninguém esconder de nada. Então, a minha mãe passava muito mal, minha mãe ficava muito enjoada, uma barriga muito grande. E as meninas, mamãe, por que a barriga de vovó tá desse tamanho? Elas tinham medo de comer e passar mal, igual a minha mãe passava. Nós descobrimos em outubro. Em maio, a minha mãe foi embora. E ali, as meninas arruinaram muito mais. E ali, Bárbara foi atrás de Ellen. Começaram a emagrecer muito, e piorando muito. De boa vontade, elas não comem, mas forçando, se eu der na boca, agora uma delas só come se eu der na boca. Se eu não der na boca, ela não come. Elas comiam sozinhas, elas faziam tudo sozinhas, e agora não fazem mais. E eu sem entender. Então, ficou um trauma. Por isso os médicos falam, elas estão com um bloqueio. Por isso a necessidade tão grande de tanta terapia e de tanto psicólogo. E aí agora eu vou trazer um pedacinho de um outro vídeo para vocês verem as filhas dela, tá? Ela estava explicando sobre as filhas e agora eu vou mostrar para vocês as filhas dela. Colocar um trechinho, vai ter o Instagram delas para quem quiser ajudar, porque elas estão precisando muito de ajuda, tá? E aí para vocês verem e irem lá acompanhar. Oi, seguidores da página do Peixe Piraporense. Eu me chamo Marcília. Eu tenho 4 filhas. E essas 2 aqui são as mais novas, gêmeas, a Bárbara e a Ellen, e elas têm 15 anos. As minhas filhas, elas ultimamente têm feito um tratamento grave para anorexia. Elas têm 1,64 m, estão com 27 quilos, muito baixo peso, e elas são autistas. E elas têm uma seletividade alimentar muito grande, uma dificuldade enorme de se alimentar, e também tem distorção de imagem. Elas sempre olham e acham que está muito, o que na verdade está muito pouco. Então isso dificulta demais o ganho de peso. E elas têm uma seletividade alimentar enorme, com texturas, com gosto, com sabores. Então sempre tem que ficar dando uma coisa diferente para ver o que é que elas vão gostar. E elas se preocupam, essa daqui mesmo, eu ia até pedir para vocês convidá-los, né, a seguir lá as Gêmeas Autistas de Pirapora, que vocês vão ver a rotina. Essa daqui, especialmente, ela se preocupa muito com coisas que a gente olha de alto custo, aí ela se preocupa, isso é muito caro, como que eu vou ficar comendo isso sempre? Infelizmente, a gente não tem conseguido até o dia de hoje dar para elas o tratamento necessário, essencial, que elas necessitam. Infelizmente, o caso se agravou mais um pouco. Aí agora para fechar, eu queria mostrar o último vídeo que bombou aqui, que viralizou,
eu acho que no Instagram e no TikTok também, da Maiara, né? Eu tô falando Maraísa, eu acho que eu tô falando o nome dela errado. Se eu falei o nome dela errado em algum momento, me desculpa, tá, gente? É que Maiara e Maraísa, esses dois nomes, enfim, olha só como tá o rosto dela. Tanto daquela mulher que eu mostrei pra vocês, que faz vídeo alertando, quanto da Maiara, né? As duas estão com o rosto muito envelhecido. Tanto a anorexia quanto a obesidade deixam as pessoas muito mais velhas. Olha o rosto dela, olha como a Maiara não tá feliz, olha como ela tá forçando um sorriso. Olha a irmã dela, corpo normal, né? Dentro do peso, bonitinha, sabe, corada, dando uma risada natural, mas é nítido que Maiara não está feliz e ela tá forçando um sorriso. Ela tá assim. A menina não quer estar ali. Ela tá ali fingindo que tá feliz, tá tentando, tá dando o melhor dela. Eu sei que ela não quer parar a carreira, eu sei que ela não quer assumir que ela tá tendo um problema, mas ela precisa, galera. Ela precisa assumir que ela tem um problema e a irmã dela, se ela não assumir, a irmã dela deveria forçar ela a assumir esse problema. Mas o fato é que essa menina precisa de uma pausa, ela precisa cuidar dela, da saúde mental dela. Ela precisa viajar, eu não sei, ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa reconhecer e deixar de cantar, deixar de ir para os palcos, para mim seria uma boa ideia, para ela repensar na carreira dela, porque aqui eu sei que a irmã dela bebe muito. Antes ela também bebia. Agora você imagina, anorexia com bebida. Meu Deus, não vai dar bom. Eu sei que a irmã dela bebe muito, não sei se ela parou, eu não vi mais ela pegando num copo nos vídeos que surgiram por aí. A irmã dela sempre tá com um copo, o que não ajuda, né? Então, a irmã tem um problema de álcool, a irmã tem anorexia. Então, tipo, uma família que não tá dando muito certo, galera. Vamos se ajudar, né? O pai fica ali meio que, não sei, tem alguns vídeos que eu vi do pai dela que tá ali abraçando, aí nesse vídeo o pai olha preocupado de vê-la comendo, tentando comer pelo menos. Então, assim, todo mundo precisa de ajuda nessa família, pelo que eu percebi. Mas o importante é que, em vez dos fãs, né, falarem, ai, como você tá linda, você tá magra, muito bem. Não, gente, vamos lá, peça para ela fazer tratamento, não tem problema dela fazer uma pausa na carreira. E aí, não sei, tentar, porque se ela continuar emagrecendo, galera, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer, que vocês já sabem o que pode acontecer, né? Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais sobre essas questões da anorexia, que pelo jeito tá aí, mas a gente não tá percebendo muito bem. E um beijo, até a próxima e tchau!